geral, nós somos o 6º grupo, que é formado pelo Marcel Manso, Nazaré Maria e a Paula Cauane, da disciplina de Ecologia de Populações e Comunidades, e nós ficamos responsáveis pelo capítulo 5 do livro, com o tema competição. As interações competitivas são aquelas em que duas espécies afetam negativamente a taxa de crescimento populacional uma da outra. Essa definição do Gotter, ele fala sobre competição entre duas espécies diferentes, né? Mas a gente sabe que organismos que pertencem a uma mesma espécie competem entre si por recursos limitados no meio em que vivem. Mais para frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre a diferença entre esses dois tipos de competição. Logo no começo do capítulo, a gente se depara com 3 classificações de competição. A primeira é a competição por exploração, onde as espécies competem por um recurso vital limitado, tipo alimento, água, nutrientes. O segundo tipo de competição é a competição por interferência, que é quando uma espécie interfere, né, ou impede diretamente que a outra utilize de um recurso, seja matando a competidora ou intoxicando, como é o caso de algumas plantas na chamada alelopatia. Como o próprio exemplo do livro, algumas plantas, né, elas têm a capacidade de liberar algumas substâncias tóxicas no solo, para que as competidoras dela não tenham vez naquele território. E, por último, é a competição por exclusão, onde o recurso que vai ser disputado é o espaço, só que, diferentemente da competição por exploração, onde os recursos disputados vão ser recursos esgotáveis, limitados, o espaço é um recurso renovável. Então, o organismo que está ocupando aquele espaço pode morrer ou então migrar para outro lugar, e esse espaço que antes estava ocupado por esse organismo vai ficar disponível para que outro indivíduo possa ir utilizar. Agora a gente vai adentrar um pouquinho nos conceitos de competição intraespecífica e interespecífica. No primeiro caso, que é a competição intraespecífica, ocorre quando organismos pertencentes a uma única espécie competem por recursos limitados. Então, a gente tem uma única espécie, que é composta por indivíduos que possuem necessidades semelhantes, né? E em um ambiente onde a população é significativa e os recursos são limitados, eles vão disputar entre si, seja por alimento, por nutrientes, luz, como é o caso das plantas, espaços ou parceiros, que acontece na maioria dos casos, né? Nesse tipo de competição, acaba que algum indivíduo sai prejudicado por ficar sem um recurso, ou então ele morre, ou ele fica sem algum parceiro, fica impossibilitado de reproduzir, de passar seu gene para a futura geração. Nesse modelo, o indivíduo acaba afetando o crescimento populacional da própria espécie. E também, se a densidade populacional for significativa, for grande, vai haver mais competição pelos recursos daquele local, na teoria, né? E na competição interespecífica, que é essa imagem do lado direito, a gente já tem 2 ou mais espécies competidoras, onde, como o autor, o Gotter, né, descreveu no início, uma espécie vai interferir no crescimento populacional da outra e vice-versa. A gente tem um exemplo clássico nessa imagem, que é do leão e da hiena, competindo por um recurso em comum, né, que é o alimento. No início do século XX, o Alfred Lotka e o Victor Volterra desenvolveram um modelo matemático de competição interespecífica. Então, no primeiro momento, que são essas equações do lado esquerdo, as 2 primeiras equações, essas equações são referentes a 2 populações de espécies competidoras, espécies diferentes competidoras entre si. Só que, como está explicitado, né, na equação, elas não têm relação, não estão tendo relação uma com a outra. Cada uma dessa população tem a própria capacidade de suporte, tem a própria taxa de crescimento, ou seja, o crescimento da população, de cada uma das populações, só vai ser afetado pelo tipo de competição intraespecífica. No segundo momento, que são essas 2 equações no meio,
além da competição intraespecífica, o crescimento da população vai ser afetado também pela espécie competidora, como a gente pode ver pela função que está nas duas equações, tanto na equação de cima quanto na equação de baixo. A função N2, no caso da primeira equação, e a função de N1, no caso da segunda equação. Simplificando, né, é possível substituir a função por um número constante, que vai ser multiplicado pelo número da população competidora, como está aí no último caso, nas duas últimas equações. Esse número constante, que vai ser multiplicado pelo tamanho da população competidora, vai ser chamado de coeficiente de competição. Esses coeficientes de competição estão sendo representados pela letra alfa e beta, né, na equação, como dá para a gente ver pelo círculo vermelho, e servem para facilitar a compreensão desse modelo. Então, essas constantes vão assumir valores, né, onde é possível interpretar o que está acontecendo em cada população. Por exemplo, se alfa for maior que 1, isso significa que o crescimento populacional está sendo mais afetado pela competição interespecífica do que pela competição do tipo intraespecífica. Se alfa assumir um valor menor que 1, o efeito vai ser o contrário, quer dizer que a competição intraespecífica, dentro da própria espécie, está afetando mais o crescimento populacional. Quando o alfa for igual a 1, significa que os efeitos dos dois tipos de competição são equivalentes, estão sendo a mesma coisa. E quando o alfa for igual a 0, significa que a competição não tem nenhum efeito sobre a população. O coeficiente beta, né, a constante beta da segunda equação, segue o mesmo raciocínio. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre as duas populações competidoras, né, as duas espécies competidoras vão ser afetadas da mesma forma. Por exemplo, a espécie 1 pode sair mais prejudicada do que a espécie 2. Então, a gente tem que lembrar que essas constantes, alfa e beta, nem sempre vão assumir valores iguais, justamente por causa desses efeitos diferentes da competição sobre uma população, né? Essas aqui são as representações gráficas de diferentes cenários para a equação de Lotka-Volterra, que eu acabei de explicar. Então, no primeiro cenário, onde a espécie 1 vence a competição, a isóclina, que a Paula vai falar um pouquinho mais adiante, a isóclina 1, que é essa reta, né, contínua, está acima da isóclina 2, que é essa linha tracejada logo abaixo. E o vetor central, que são essas setas bem no meio, bem no centro entre as duas isóclinas, indica que a população 1 está crescendo até a sua capacidade de suporte, que é o K1, enquanto a população 2 está diminuindo até provavelmente a extinção dela. No cenário 2, é o mesmo raciocínio, só que as informações estão invertidas. No caso, a espécie 2 vai vencer a competição, isso dá para a gente ver pela isóclina 2, que é a linha tracejada, estando acima da isóclina 1, que é essa linha contínua, essa reta contínua. E esse vetor central está sendo apontado para cima, para a capacidade de suporte 2, lá no eixo Y. Quer dizer que a população 2 está crescendo até a capacidade de suporte dela, enquanto a população 1 está diminuindo até a extinção. No terceiro cenário, as isóclinas vão se cruzar, né? As duas retas vão se cruzar e vão formar um ponto em comum, que é o chamado ponto de equilíbrio. Nessa situação, né, as duas espécies vão atingir o crescimento zero e, apesar de existir, né, a competição uma com a outra, e mesmo assim afetar o tamanho populacional uma da outra, nenhuma espécie vai ser levada à extinção. Por quê? Porque dá para a gente ver isso pelos vetores, né, pelas setas. Todas as setas estão apontando para uma mesma direção, que é a direção do ponto de equilíbrio. Então, esse cenário mostra, né, uma coexistência do tipo estável, porque justamente por causa
desse apontamento, né, de todos os vetores para um único ponto, que é o ponto de equilíbrio. No último cenário, vai existir também uma coexistência entre as espécies, só que ela vai ser do tipo instável. A gente tem também o cruzamento, né, das duas isóclinas, só que os vetores, como a gente pode ver, eles estão em discordância. Dois vetores estão apontando para o centro, que seria o ponto de equilíbrio, né? Só que no caso não vai ter ponto de equilíbrio. E dois vetores estão apontando para a direção oposta do ponto de equilíbrio. Essa discordância, né, acaba que não deixa ver esse ponto de equilíbrio, né, como no cenário 3. No caso de alguma perturbação entre as espécies, alguma delas vai sair prejudicada, vai ser extinta, enquanto a outra vai sair como vencedora, que provavelmente é a que tem o maior número de indivíduos na população. Solução de equilíbrio. Assim como em todas as análises feitas anteriormente, encontramos as densidades populacionais no equilíbrio N, igualando as diferenciais a zero e resolvendo para N. Bom, o equilíbrio para N1 é a capacidade de suporte para análise 1, K1, reduzida numa determinada porção. É visto como difícil a colocação de valores nessa equação. O equilíbrio para a espécie 1 depende do equilíbrio para a espécie 2 e vice-versa. Então, para cada uma dessas expressões, fazemos a multiplicação, passamos todos os termos com N para o lado esquerdo e é chegado à solução final. Para que ambas as espécies elas tenham um tamanho populacional de equilíbrio superior a zero, o denominador de cada expressão, normalmente, ele deve ser maior que o zero. Espaço de fase. O espaço de fase ele é um gráfico onde o eixo do x ele representa a abundância da espécie 1 e o eixo do x ele representa a abundância da espécie 2. A priori, é um gráfico complexo, mas é uma ferramenta relevante para modelos de várias espécies. Se os pontos caírem no eixo x, significa que apenas uma espécie, ou seja, a espécie 1 está abundante e a espécie 2 é zero. Exemplo, imaginemos duas populações competidoras cujas populações vão mudando de tamanho ao longo do tempo. Em cada ponto do tempo, podemos representar as suas abundâncias com um único ponto de espaço de fase. O ponto de equilíbrio final cairá sobre um dos eixos do espaço de fase. Bom, o espaço de fase e o Lotka-Volterra. Em qualquer ponto dessa linha, quando a capacidade de espécie 1 é preenchida por indivíduos de ambas espécies, esta linha é chamada de isóclina, que foi dito pela Maria anteriormente. O que é o isóclina? Isóclina é um conjunto de abundâncias para quais a taxa de crescimento é igual a zero. No caso, a isóclina ela é uma linha que divide o espaço em duas regiões, que aponta, né, essas abundâncias e essas taxas de crescimento. Bom, após as 4 soluções gráficas de Lotka-Volterra, que no slide anterior apresentou, nesse slide tem 2, iremos olhar novamente as soluções algébricas. O princípio da exclusão competitiva, segundo o livro, segundo Harding, em 1960, ele alega que os competidores perfeitos eles não podem coexistir, ou seja, para que ambas as espécies elas existam, terá de existir alguma diferença na forma com que elas usam os recursos. Se ambas as espécies utilizam os recursos de forma semelhante, existe apenas uma pequeníssima faixa de capacidade de suporte que permite a coexistência, como está explícito aí no painel. Segundo as equações de Lotka-Volterra, quanto mais semelhantes as espécies utilizarem os recursos, mais difícil será a sua coexistência. Isso é um problema que os ecólogos eles vêm estudando, e eles denominam isso como o problema da coexistência. E eles descobriram, após suas pesquisas, que as espécies elas coexistem na natureza sem nenhuma diferença em suas utilizações de recursos. Pressuposto do modelo. Assim como no modelo logístico e no modelo exponencial, assumimos que não existe estrutura genética nem etária nas populações. Não existe migração e não existe retardo.
Além desses, também se aplicam os seguintes pressupostos ao modelo de Lotka-Volterra, que são os recursos são limitados, que a limitação de recursos resulta na competição intra e interespecífica, e se os recursos não forem limitados, podemos ter um número infinito de espécies em coexistência, independentemente de elas utilizarem ou não os mesmos recursos. Os coeficientes de competição alfa e beta e as capacidades de suporte K1 e K2 são constantes. Se estes parâmetros forem se alterando com o tempo ou com a densidade, pode ficar difícil prever a coexistência de espécies. E, por último, a densodependência linear, que a adição de um indivíduo de qualquer uma das espécies produz uma diminuição estritamente linear no crescimento populacional per capita. E isso se reflete nas isoclinas lineares do modelo de Lotka-Volterra. Variações do modelo, predação intraguilda. Os ecólogos classificam as interações entre as espécies de acordo com os seus efeitos na taxa de crescimento das populações. A competição é definida como duas espécies exercendo um efeito líquido negativo, o mutualismo como espécie tendo um efeito líquido positivo e a predação ou parasitismo como uma espécie ganhando e a outra perdendo. Aqui eu trouxe duas equações, uma sobre o predador e a outra sobre a presa. Lotka-Volterra, suponhamos que duas espécies competem de acordo com as equações de Lotka-Volterra, mas a espécie 1 também é predador da espécie 2. Este modelo simples em estrutura etária, predação recíproca ou canibalismo. No entanto, ele é suficiente para ilustrar como PIG, que é predação intraguilda. Pode modificar as interações ecológicas. A equação 1 da espécie de crescimento predador é dN1dt igual a R1N1, entre parênteses, K1 menos N1 menos AN2 sobre K1, mais YN1 N2. Isso é idêntico ao modelo de Lotka-Volterra original, com diferença que acrescentamos mais um termo. Esta adição, ela representa o aumento da espécie 1, que recebe na taxa de crescimento por se alimentar da espécie 2. O valor desse aumento depende muito da taxa de encontro entre predadores e presas, que vai dar sobre N1 e N2, e de uma constante de conversão de Y. Veremos também a expressão semelhante quando modelamos as interações predador-presa. Aqui na segunda temos a equação de crescimento para a espécie 2, que é a presa, que é dN2 sobre dt igual a R2N2 sobre parêntese K2 menos N2 sobre beta N1 sobre K2, menos delta N1N2. Novamente, vemos que o crescimento da espécie 2 é descrito pelo modelo de Lotka-Volterra e reduzido pelas perdas devido à predação pela espécie 1. Dependendo da taxa de encontros entre predador e presa, temos um fator de conversão que é o delta. E nos fatores de conversão para predador e para presa predador Y e para presa delta não tem necessariamente de ser iguais. A perda de um indivíduo por predação usualmente não corresponde a um ganho simétrico na população do predador. Bom, aqui eu trouxe dois gráficos, né? Predador e presa, que é o gráfico de PIG, que é predação intraguilda, que fala que a PIG não altera a capacidade de suporte do predador nem da presa. O que ela faz é mudar a densidade do competidor necessária para causar a extinção. Consequentemente, cada isoclina pode rodar para cima ou para baixo, mas continua fixa ao seu eixo no ponto de interseção. Para a predadora, a isoclina roda para cima,
porque agora são necessários mais competidores para levar o predador à extinção, que mostra a figura A. E para a presa, a pig empurra em direção à origem porque ela requer menos competidores do que antes para provocar a extinção, que mostra a figura B, que é essa bem aqui. A pig pode reforçar também ou alterar os resultados da competição, dependendo da posição inicial das isoclinas e da magnitude de rotações. No gráfico da presa, o competidor interior for também presa, a pig junta o mal da predação a pior da competição, reforçando a extinção da espécie 2, que é no gráfico A de presa. Mas se o competidor inferior for o predador, a pig pode alterar o resultado da exclusão competitiva, que é no cenário 1, que seria do cenário 1 de predador, e para a coexistência estável do cenário na figura B. E existem outros resultados possíveis e, de um modo geral, a pig ajuda a entender a coexistência entre as espécies naquelas situações em que os modelos mais simples de competição e predação falham. Aqui nós temos o exemplo empírico, que é competições entre invertebrados de areias interditais. Bom, o que é essas areias interditais? Interditais é uma zona do litoral que fica exposta ao ar durante a maré baixa e que permanece submersa durante o resto do tempo. Ele diz assim, que nas areias interditais do norte do estuário de Puget, existem muitas espécies de vermes marinhos coexistindo em altas densidades. E as densidades destes invertebrados pode manipular experimentalmente, permitindo um teste direto do modelo de competição de Lotka-Volterra. E, com isso, eles examinaram uma competição, um modelo de competição Lotka-Volterra, que examinaram entre a competição entre juvenis do Polychaeta robsonia florida e Oligocta, estreitamente aparentes entre si, os dois, né, das espécies. E os oliguetas se alimentam de diatomáceas e bentônica e coexistem na natureza em agregações densas, né? Já Gallack realizou um experimento onde ele adicionou camarões predadores em pequenas parcelas fechadas com 26 centímetros de diâmetro. Com isso, eles manipularam a densidade de Robsonia dos oligoctas. E estas densidades iniciais representam um único ponto no espaço de fase, que em seguida mediram o aumento ou a diminuição de cada população da parcela ao fim de 3 dias. E essas alterações, elas revelaram um primeiro vetor de dinâmica populacional no espaço de fase, repetindo este processo aí várias vezes por 55 dias. Diante de tudo isso, foi percebido que nunca haveria tempo suficiente para que uma das espécies vença essa competição, devido o ambiente estar em constante alteração. Bom, essa daqui é nossas referências, né, que nós tiramos as referências do livro de Gotelli, 4ª edição, de Ecologia de Populações e Comunidades. Obrigado pela apresentação, espero que tenham entendido.